Olá, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Nós vamos hoje, então, fechar o livro de Ageu. O livro de Ageu, que na verdade é pequenininho. Nós estamos falando de um livro de 2 capítulos e nós vamos, então, hoje falar sobre o capítulo 2. Deixe já o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa, você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Vamos então falar sobre Ageu, capítulo de número 2. O capítulo 2 de Ageu, na realidade, ele se divide em 3 sessões. Na realidade, ele começa no finalzinho do versículo anterior do capítulo 1, do último versículo do capítulo 1. Né? A divisão de capítulos, mais uma vez, ela acabou cortando um pedacinho, né? Então, vocês vão ver isso no texto, tá? Mas, essencialmente, nós temos o seguinte. Do capítulo 1, versículos 1 a 9, nós vamos ter um novo encorajamento de Ageu, né, do Eterno, através de Ageu, para a reconstrução do templo, a respeito do novo templo. Nós vamos entender melhor essa questão. Depois, em seguida, do versículo 10 até o versículo 19, nós vamos ter uma reclamação do Eterno acerca da questão de ofertas impuras. Nós vamos entender melhor o que o Eterno quis dizer com isso. E, por fim, nós vamos ter do versículo 20 ao 23 uma profecia sobre o governo de Zorobabel e o mundo ao redor do qual Judá vivia. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho aqui do contexto do capítulo 2. A maior parte deste capítulo traz profecias de encorajamento, em virtude das angústias e incertezas vividas tanto pela comunidade quanto por sua liderança. Então, Ageu, na verdade, de um modo geral, é um livro encorajador. Ele até fala de advertências. Ele não deixa de trazer advertências, reclamações do Eterno, mas a vibe geral do livro de Ageu é positiva, é de encorajamento. Por quê? Após tempos de grande oposição e adversidade na reconstrução do reino de Judá, apimentados pelo medo do que poderia ser, do que poderia decorrer das revoltas vividas pelo Império Persa. Então, se a gente for recordar do que nós falamos na introdução, o livro de Ageu, ele é escrito em que momento histórico? Ele é escrito um pouco depois do regresso do povo de Judá do exílio babilônio. Ciro da Pérsia tinha libertado o povo de Judá, tinha permitido que eles retornassem à sua terra, e aí eles tentaram reconstruir o templo, tentaram reconstruir Jerusalém e encontraram oposição, tanto na questão da escassez de recursos. A comunidade que regressou foi a comunidade mais pobre, embora isso não seja dito explicitamente no livro de Ageu, mas a gente sabe historicamente que os mais abastados ficaram onde estavam, porque estavam bem, estavam confortáveis, e nós sabemos também que havia, né, isso pelos livros históricos, inclusive, nós sabemos que havia oposição na terra, porque a terra não ficou totalmente vazia, ela foi ocupada por povos adjacentes. E esses povos não queriam, obviamente, que Judá se fortalecesse, tanto porque eles tinham ocupado a região, quanto porque, para alguns deles, Judá podia ser um inimigo histórico. Muito bem. Então, por causa disso, o que acabou acontecendo? As construções pararam. De Jerusalém, de um modo geral, o povo ficou mais preocupado em sobreviver na terra e o templo, a construção do templo, ficou um bom tempo parada. Houve um período de turbulência no Império Persa, com tentativas de usurpação de trono, rebeliões, e aí Dario I sobe ao poder, e Dario I tinha o objetivo de acabar com a festa, tinha o objetivo de fortalecer Judá como uma presença geopolítica importante, principalmente contra o Egito, né, porque o Egito lá embaixo já estava de gracinha para cima do Império Persa. Então, Dario teve todo o interesse em ajudar na reconstrução do reino de Judá. Então,
começa o reinado de Dario, mas ainda aquela comunidade estava vivendo uma incerteza, né? E aí? Eu reconstruo tudo, mas vai ter guerra daqui a pouco? O Egito vai subir contra a Pérsia? Nós vamos tomar um pau do Egito? Os outros povos? O que vai acontecer, né? Que tipo de turbulência nós vamos ter? Lembrando que essa comunidade, eles haviam visto, né, alguns, os mais velhos, e certamente os mais novos ouviram isso, eles chegaram a ver a queda do Império Assírio, né? Então eles estavam acostumados com a Assíria, viram a queda do Império Assírio perante a Babilônia, né? Viram enfrentamentos do Egito para com o Império Assírio, né? Babilônia, etc. Viram a queda da Babilônia nas mãos do Império Persa e agora estavam vendo o Império Persa em momentos turbulentos. Então, eles estavam realmente preocupados com como é que o cenário internacional iria afetar a vida deles, né? Muito bem. Então eles tinham essa incerteza, ao mesmo tempo era uma comunidade de recursos escassos, a liderança, né, Zorobabel, a gente não sabe bem ao certo se ele era o principal descendente na linhagem de Davi, talvez não, né? E a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas fato é que ele não podia assumir, mesmo que fosse, ele não podia assumir como um rei diretamente, porque isso faria oposição ao Império Persa, né? E no meio dessas incertezas, e aí, o que a gente faz? Tá? Muito bem. Além disso, você tem uma outra questão aí também, né, que é o seguinte: parte dessa incerteza ocorria porque o povo ainda não estava vislumbrando a tão sonhada época da prosperidade. Então, assim, o povo tinha voltado, estavam esperando. E aí, nós vamos ter prosperidade, vamos conseguir, etc. Ageu não deixa de lembrar também o povo que deveria fazer a sua parte. Se eles não estavam ainda vendo resultados, é porque, apesar de empreenderem algum esforço na reconstrução do templo e no serviço ao Eterno, o povo ainda estava sendo negligente, especialmente com relação à consagração do templo. A questão das ofertas impuras tem a ver exatamente com isso. O templo não estava ainda consagrado e isso estava gerando problemas, estava gerando questões, né? Havia, já nessa época, né, a gente viu no capítulo 1 que a comunidade ela chegou a dar alguma resposta inicial, né, para a profecia de Ageu, né? Mas não foi o que se gostaria, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? E aí, face a isso, então, o que acontece, né? O Eterno ele fala, olha, né, vocês precisam resolver essa questão. Porém, as profecias de Ageu, embora ele fale, né, de punição, fale um pouco, né, da disciplina do Eterno, etc, etc, ele pega leve. E ele pega leve, com certeza, porque o Eterno entendia o que estava acontecendo, entendia as inseguranças e incertezas do povo. O povo não estava de palhaçada, essa é a grande questão. O povo estava precisando de um empurrão, né, mas eles não estavam de palhaçada como em alguns outros momentos, né, em que Judá teve problemas muito mais graves do que simplesmente as incertezas da comunidade fazendo com que eles não se dedicassem tanto assim ao templo. Então, dito isso, vamos à leitura e vamos entender um pouco isso melhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º dia, portanto, né, nós temos aí no mês seguinte a primeira profecia. A palavra do Eterno foi dirigida por intermédio do profeta Ageu nos seguintes termos: Fala, pois, assim a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, grão-sacerdote. Na verdade, eu não sei porquê a Bíblia de Jerusalém resolveu, em alguns pontos, botar grão-sacerdote, né? Todo mundo conhece como sumo sacerdote, é a mesma coisa, é uma questão de tradução. E ao resto do povo: quem é entre vós o sobrevivente que viu este templo em sua glória primeira? E como o vedes agora? Ele não é como nada a vossos olhos? Então, assim, ele está falando aqui para as pessoas que viveram, né, já os mais idosos,
que viveram para ver o primeiro templo. Foram exilados na Babilônia e haviam regressado. Tá? Então, esse pessoal, o que acontece? Né? Você teve o primeiro templo sendo construído por Salomão, numa época em que Salomão, né, reinava absoluto ali naquela região do Oriente Médio, expandiu o seu reino, tinha aliança, né, com o Irã, como a gente viu, conseguiu cedros do Líbano, que era a madeira mais cara da época, mais nobre da época para construção. A gente lê relatos sobre o primeiro templo, tinha ouro, tinha prata, tinha cobre, era um templo com uma determinada dimensão mais considerável, né? Não chegou a ter o tamanho do segundo templo, nós vamos ver isso, né? Mas o segundo templo já com as reformas. Né? Nessa época aqui, eles estavam começando a montar um templo, mas era extremamente modesto, porque era o que a comunidade conseguia fazer. A comunidade não conseguia fazer mais do que estava fazendo. Né? E certamente o que estava rolando era que as pessoas estavam desanimadas com isso. Né? Você imagina que você vê um palácio, né? E de repente que você consegue montar um cafofo, né? Então assim, ficou aquele sentimento amargo na boca, tá? Principalmente para aquela época. Para nós, né, assim, nós temos que entender que nós já somos uma cultura influenciada por várias coisas que o povo de Israel, né, o povo precisou vivenciar e aprender né, no dia a dia, e que para a gente é ponto passivo. Por exemplo, para nós, a ideia de que o eterno não precisa de suntuosidade, isso é uma coisa meio que óbvia. Porém, para eles não era. Né? Para eles entendiam que a divindade ela precisava de um palácio como um rei. Né? E eles chegavam a entender também que a divindade, se tivesse um cafofo, a divindade não ia querer habitar ali. Tá? Lembrando, né, pessoal, que para eles era uma coisa literal, tá? A coisa do templo ser um local onde a presença do Eterno estava era algo bastante literal. Muito resquício, é verdade, da cultura politeísta, né? Nós já falamos sobre isso em inúmeras ocasiões, em palestras, em vídeos sobre outros temas, outros livros, etc. Mas eles tinham essa ideia de que, né, o templo, não à toa, era moldado, né, ele seguia os moldes de um palácio. A estrutura de um templo, se você pegar lá os palácios egípcios, né, os acampamentos egípcios, é a mesma estrutura. Né? É exatamente a mesma divisão. É o povão, né, os servos mais gerais do rei e os aposentos reais mais importantes. Né? Então, leia-se átrio, santo lugar, santo dos santos. Né? Era exatamente isso. Né? Era a habitação, era um palácio. Tá? Era um palácio real. E a gente já viu também, eu já trouxe exemplos arqueológicos de que outros templos no Oriente Médio seguiam o mesmo padrão. Templos de outros deuses seguiam o mesmo padrão porque era da cultura deles. Era o que eles estavam habituados. Né? Mal comparando, se a gente for pensar na nossa cultura, você pode ter religiões completamente diferentes, mas culturalmente todo mundo vai lá, se reúne num lugar, senta em cadeira, faz uma oração, canta alguma coisa, ouve uma mensagem motivacional. Você vê que isso é coisa da cultura, né? Mesmo que mude a religião completamente, uma não tem nada que ver com a outra, a cultura é muito parecida, né? Então, da mesma forma aqui, né, nós temos essa questão de que para eles, então, uma divindade ela só ia querer habitar se o local fosse bacana. Eles entendiam que eles construíam lá os templos nos montes e os deuses desciam para descansar, igual um pássaro, né, que está voando, porque eles achavam que os deuses eram astros, né, que habitavam ali na abóbada celeste, né, e que desciam para morar ali, né, para poder fazer dali um local de repouso, e ao fazer isso abençoavam, obviamente, comiam as ofertas, era literal também, né, e abençoavam a região, tá? A Bíblia hebraica ela vai mudar essa cultura? Vai, bastante, mas gradativamente. E o povo não entendeu de uma vez só. Tá? E o povo convivia, né? Era uma contracultura. O povo convivia
direto com a cultura politeísta. Então não foi fácil para a gente que é ponto passivo, que é uma coisa mais óbvia, para eles não era tão trivial assim. Então eles viam, de repente, tinha tido um palácio, aí tinha um cafofo, eles pensavam assim, nunca que o Eterno vai querer habitar nesse troço, nunca que o Senhor dos céus e da terra vai querer ficar aqui, né? Então, eles estavam deprimidos de verdade, tá? Aí, olha o que o Eterno vai dizer, né? Agora, pois, ser forte todo o povo da terra, oráculo do Eterno, e trabalhai, porque eu estou convosco, oráculo do Eterno dos exércitos, e o meu espírito permanecerá entre vós, né? Não temais. Então aqui Eterno dos Exércitos está sendo usado, por quê? Porque eles tinham receio, né? Receios militares. Então essa questão de Eterno dos Exércitos, ela aparece muito fortemente quando o cenário é um cenário político tumultuado, tá? Porque assim disse o Eterno dos Exércitos, ainda um pouco de tempo eu abalarei o céu, a terra, o mar e o continente, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Abalarei todas as nações, então afluirão as riquezas de todas as nações, e eu encherei este templo de glória, diz o Eterno dos Exércitos. A mim pertence a prata, a mim pertence o ouro, oráculo do Eterno dos Exércitos. A glória futura deste templo será maior do que a passada, disse o Eterno dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz, oráculo do Eterno dos Exércitos. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Bom, o Eterno, ele está... o objetivo principal aqui dessa parte da profecia é dizer o seguinte, olha, pessoal, eu tô com vocês. Eu não estou me importando que o templo está assim desse jeito. Ele está assim desse jeito agora, mas ele vai ficar muito melhor. Tá? Não se preocupem com riquezas. Eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro. Quer dizer, as riquezas pertencem a mim. Tá? A questão de abalar céus, terra, mar e continente, a grande maioria das pessoas que lê a Bíblia entende errado essa passagem. Entende essa passagem como se houvessem cataclismas. Tá? E essa linguagem não é de cataclisma. Abalar céus, terra e mar, na Bíblia hebraica, significa tumulto entre as nações. Não significa literalmente que vai ter maremoto, terremoto, furacão, nada disso, tá? Tanto é verdade que você tem esse tipo de profecia, né, relacionado, por exemplo, à subida dos impérios, né, a subida da Assíria, ou da Babilônia, ou da Pérsia, tá? Então, abalar céu, terra e mar significa o seguinte, vai rolar realmente uma confusão geopolítica, tá? Mas eu vou abençoar vocês. E o templo vai ser um templo glorioso de novo. Não se preocupem de começar pequenininho, de começar modesto. Eu estou com vocês. O eu estou com vocês é a parte mais importante aqui desse discurso, né? Para dar a entender o seguinte, olha, não é porque esse templo ele está meio mequetrefe comparado com o primeiro, que significa que eu não estou com vocês, né? Então, olha que interessante, pessoal, né? Para que ninguém use Ageu de forma distorcida, né? Por aí, porque líderes religiosos muitas vezes utilizam a Bíblia para, vamos dizer, fazer valer os seus interesses pessoais, né? Então, assim, por exemplo, Ageu reclama que o povo não está se dedicando como deveria, as ofertas não estão como deveriam, etc. Sim, ele reclama disso, mas repare que é muito mais uma reclamação da dedicação do povo, né? Do quanto o povo, do esforço do povo. Não é uma questão de riqueza. Tanto que ele diz aqui, ele sabe o limite do que o povo pode, né? Ele não está querendo aqui, né, que o povo fique absolutamente desprovido de recursos e construa um templo glorioso. Né? A preocupação do Eterno era outra, tá? Era que o povo desse atenção a ele, né? Porque se não montasse o templo naquela cultura, daqui a pouco eles tinham esquecido o Eterno. Daqui a pouco eles estavam adorando outra divindade, tá? Então era muito importante o estabelecimento do templo dentro daquela cultura para que o monoteísmo pudesse se consolidar em Judá novamente, tá? Então, pessoal, repare como o contexto é importante, tá? Para que ninguém use de forma distorcida e engane vocês, tá? Muito bem.
Então, vamos falar da questão da adequação do templo. Para compreender a angústia daquelas pessoas que regressaram do exílio, especialmente os mais velhos que haviam visto o primeiro templo, é importante se recordar do contexto. Segundo a Bíblia hebraica, o primeiro templo levou 13 anos de obras ininterruptas. O segundo templo ele também levou um tempo considerável para ficar pronto, mas porque as obras pararam. Tá? Aqui não, foram 13 anos de construção. Né? Ah, Felipe, mas pode ser que 13 seja um número simbólico, como muitos são na Bíblia hebraica. É verdade, pode ser que esse 13 seja simbólico, mas ainda assim nós estamos falando de um bom tempo, não foi meses, foram anos. Tá? Foi edificado com inúmeros obreiros, os melhores arquitetos, ouro, prata, cedros do Líbano, e era enorme, né? Enorme para as proporções deles, tá? Onde que você vê isso? 1 Reis, capítulos 6 e 7. Obviamente eu não vou botar aqui porque é enorme o texto, tá? Mas você pode depois pegar, se quiser até pausar o vídeo, depois continuar, dar uma olhada em 1 Reis 6 e 7. Além disso, você tem um outro detalhe que eu não comentei. Em sua inauguração ocorreu o seguinte, 1 Reis 8, 10 e 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Eterno. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Eterno enchera a casa do Eterno. Então, houve uma manifestação aqui, né, de uma nuvem, né, sobre o templo, e isso, né, como se baixasse uma neblina ali, né, o templo ficava no monte, como se baixasse uma neblina no monte naquele local, naquele momento, e os sacerdotes não conseguiram continuar o trabalho. Né? Então, isso foi uma manifestação, né, uma amostra do Eterno, né, de que ele estava ali presente. Né? Um pequeno parênteses aqui. Né? Para quem acha, né, que milagre tem que ser show de pirotecnia e aí depois fica frustrado porque não vê show de pirotecnia na sua vida acontecendo, né? Repare como, eu sempre falo isso, né? A grande maioria, pelo menos a grande maioria dos milagres na Bíblia hebraica, você tem uma explicação científica para o fenômeno. E o milagre está porque naquele momento, naquela hora, naquele exato local, daquele jeito. Tá? Esse é o milagre, né? Mas o Eterno criou as leis da natureza. Não faz sentido ele criar uma coisa que depois ele próprio vai ter que ficar burlando, né, aquelas leis naturais para poder fazer a coisa acontecer. Tá? Então, isso é muito importante. Né? Para quê? Para que você compreenda, né, como eu já falei, e perceba que muitas vezes os milagres que você vai ver na sua vida é aquilo que você chama de coincidência. Né? Muito bem. Então vamos a um comentário aqui da IVP, Bible Background Commentary. A principal razão para todo esplendor construído em um templo era torná-lo digno da presença da divindade. Aquilo que eu já falei. A honra era concedida pela riqueza e luxo do edifício e seus móveis. Era um palácio. Alguns até sentiam que isso era necessário para induzir a divindade a fazer do templo a sua morada. Eu falei sobre isso. Né? Era uma forma de seduzir, né, entre aspas, os deuses a irem lá, né, ficar. Da mesma maneira que você vê um comercial de um hotel, você fica com vontade de ir lá se hospedar. A ideia deles era, vamos fazer um templo bem bacana, porque aí a divindade vai ficar aqui e vai nos abençoar. Tá? A Bíblia hebraica vai mudando esses conceitos aos poucos? Sim, né? Mas o povo demorou para entender e o Eterno tinha paciência, né? Ele compreendia isso. Aqui Ageu esvazia seus medos, assegurando-lhes que o Eterno pretende habitar a casa, entre aspas, menos que gloriosa, e posteriormente trazer-lhe esplendor. Tá? O comentário aqui, o próximo, vai falar disso. Né? Assim, o Eterno, ao mesmo tempo em que ele fala, olha, eu estou com vocês, mas ele diz, olha, o templo vai ser glorioso no futuro sim. Tá? Vocês não precisam se preocupar, isso vai acontecer. Tá? E a gente vai ver que aconteceu. A comunicação divina se passa 3 meses, aliás eu falei errado, eu falei 1 mês lá, mas não é 1 mês, é 3 meses, né? Depois do dia em que os 2 líderes e o povo entraram em ação, e no último dia de um festival, Sukkot. O texto não aborda o significado potencial dessa época do ano para a narrativa, mas deixa para os leitores do livro discernir. Então assim, essa é uma época importante porque era a época
das colheitas, né? Como a gente falou, eles iam começar o plantio, né? E aí ficavam deprimidos. Como é que eu vou pedir que o Eterno me abençoe a colheita aqui se ele provavelmente nem está aqui, né? Porque ele não deve ter gostado desse lugar. Então, o profeta dizer que o Eterno estava com eles era uma coisa importante. A mensagem divina aqui, relatada aqui não lida como a construção do templo em si, mas a questão é saber se o novo templo é um templo apropriado para o Eterno, né? Então já não é uma questão de se o templo está sendo construído ou não, né? Mas lidar com essa deprê, essa bad vibe do povo que estava achando que o Eterno não ia querer nunca habitar num templo daquele jeito. A evidente incongruência entre a glória esperada da casa de um rei que é soberano sobre todos e a absoluta falta de esplendor de um templo relativamente pequeno de uma província menor e pobre, né? Ou seja, esse templo, o templo de Zorobabel, né, ele foi muito, muito, muito menor e muito mais modesto do que o templo de Salomão. Você tem uma incongruência aí, né, entre a expectativa deles, principalmente os que viram o primeiro templo, e o que a realidade permitia que eles fizessem, né? Então, mal comparando, né, você planeja, né, uma viagem, né, para a Europa, né, e ao invés de você viajar para a Europa, você viaja para São Gonçalo, né? Assim, nada contra viajar para São Gonçalo, mas a sua expectativa era viajar para a Europa, né? Então, obviamente que, né, existe essa questão aí, tá? Porém, obviamente, contudo, todavia, tá? O Eterno diz o seguinte: não, eu estou com vocês independente disso. Esse templo pode ser adequado? Podem eles esperar que tal templo seja agradável ao Eterno, mesmo que ele não tenha recebido o tipo de sinal de legitimidade visto no término do primeiro templo? Né? No primeiro templo, você teve esse fenômeno, vamos dizer. No segundo, você não teve isso. Então, o pessoal ainda pensava, ó, tá vendo? Não aconteceu nada. Aqui não teve nenhum fenômeno para mostrar que o Eterno está aqui. O Eterno está longe. E o que o Eterno mostra? Não, eu estou aqui, né? Essa questão de fenômeno, né, o Eterno gradativamente vai desmamando o povo da dependência disso. Tem gente que não entendeu isso até agora, né? Mas vai desmamando, porque o objetivo do Eterno não era esse, né? Não era ficar fazendo show para o povo ver, né? Era que o povo compreendesse e entendesse que o Eterno estava com eles a todo tempo, não só quando tinha, né, fenômeno meteorológico fantástico, tá? O Eterno estaria com eles em tal caso? O relato serve para acalmar essas preocupações tanto das pessoas descritas no livro, quanto, acima de tudo, dos leitores para quem o livro foi escrito, uma vez que a incongruência também caracterizava seus dias. Além disso, de acordo com o livro, foi o Eterno que respondeu a essas perguntas e legitimizou o templo dos leitores. Então, o próprio Eterno vai tornar isso legítimo, tá? A questão da glória futura, né? Ainda assim o texto reconhece a incongruência, né? Então reconhece, né? Ó, vocês não estão, né? Quer dizer, não era uma frescura do povo, ele compreende isso e sustenta que no futuro ela será corrigida. Naquele tempo a riqueza do mundo fluiria para a casa do Senhor de todos. Aqui o texto parte de conceitos comuns do Antigo Oriente Médio, a saber que a riqueza de um domínio deve fluir para a casa do governante, do servo. Não, aqui provavelmente é do servo governante, né? Do servo governante. E que a manifestação. Não. Não é desde o servo. Desde o servo. Ficou melhor. E que a manifestação da glória de um rei se relaciona com a riqueza que flui para ele de diferentes nações e lugares sob seu domínio. Por que falar das nações? Porque era assim que eles entendiam que um rei tinha glória, né? Um rei glorioso, ele tinha riquezas que vinham de tudo quanto era lugar. Ele recebia presentes das nações vizinhas, ele fazia alianças importantes, ele tinha acesso a recursos. Olha o que aconteceu com Salomão, tá? Então eles esperavam isso, né? Que se o Eterno era o rei da terra, o templo tivesse riquezas de toda parte. De fato, isso se cumpriu. Gradualmente, o segundo templo foi sendo aprimorado e reformado, além de ampliado. A Pérsia,
A própria Pérsia já começou a trazer recursos de suas campanhas militares que auxiliaram na reconstrução. Dario tinha interesse político? Tinha, é verdade, mas aconteceu, né? E não só no período persa. Durante séculos o templo foi sendo aprimorado. A última grande reforma foi feita pelo rei Herodes. Tá? Então, assim, se cumpriu. Isso aqui não é uma profecia sobre um terceiro templo. Isso aqui é uma profecia sobre o segundo templo. Né? Então, isso realmente, a gente pode dizer que isso se cumpriu? Eu peguei aqui uma imagem, tá, pessoal, para vocês terem uma noção das dimensões, né? Quando Herodes reformou o templo, tá? Então dá uma olhada. A minha foto acabou que vai ficar, a minha imagem acabou que vai ficar um pouquinho em cima, mas dá para vocês verem, tá? Naquela época o templo tornou-se bem mais imponente do que o primeiro. Ao lado, uma comparação entre as dimensões do tabernáculo, o templo de Salomão, e a reconstrução feita por Herodes do segundo templo. Então, deem uma olhada, ó. Aqui não aparece o templo de Zorobabel, tá? Mas o tabernáculo, reparem no tamanho dele, tá? Agora dá uma olhada no templo de Salomão. O templo de Salomão era 2 vezes o tamanho do tabernáculo em área, né? A parte do templo em si era muito maior, né? Mais de 4 vezes o tamanho aí do tabernáculo, né, pelo que a gente vê aqui na imagem, tá? Então era muito grande comparado com o tabernáculo. Então eles lembravam desse templo. O templo de Zorobabel era uma coisa modesta, né? Era certamente menor, né? De materiais não tão grandiosos, etc. Dá uma olhada no que Herodes fez. Olha o tamanho da criança comparado com até o templo de Salomão. Então, a gente pode perceber que essa profecia se cumpriu, né? Olha o tamanho do bichão, do templo de Herodes. Templo de Herodes, só o templo era quase do tamanho da área do templo de Salomão inteiro. Era um templo gigantesco, era um templo que tinha riquezas, né? Que tinha recursos que foram sendo acumulados ao longo do tempo. Né? Nós vemos até caso, né, por exemplo, nós vemos um caso de, ainda na época Seleucida, mesmo antes do templo de Herodes, tá? No período Seleucida, nós vemos um momento, né, em que o templo do Eterno é pilhado, né, pelos Seleucidas. Ora, se o templo foi pilhado, é porque ele tinha recursos, né? Ele tinha riquezas. Né? Então, não faria sentido a gente imaginar que um templo mequetrefe ia ser pilhado, tá? Então ele foi gradualmente, realmente ele foi gradualmente sendo reconstruído e foi tomando proporções cada vez maiores até chegar no templo de Herodes, que foi o templo que depois foi destruído por Roma, tá? Mas e esse período, né, desde o templo de Zorobabel até o templo de Herodes, ele foi um período conturbado, né, para as nações, mas ele foi um período que, vamos dizer, a gente teve um momento muito tenso, né, muito complicado para Judá, que foi, né, a época de Antíoco Epifânio, tá, que deu origem à revolta dos Macabeus, etc. Né, mas foi um período em que, até lá, né, Judá teve séculos aí na Pérsia, né? Depois teve um bom período na época dos Macabeus, que eles se estabeleceram, né? Que eles conseguiram também dominar a região, que eles conseguiram recursos. Depois Roma chegou, né? Mas Roma não chegou de uma forma conflituosa. O conflito com Roma vai ser já no 1º século da Era Comum. Né? Aí é que a coisa realmente complicou, tá? Por conta das insurgências. Né? Mas foi um período muito menos conturbado, por exemplo, do que o período assírio-babilônio. Tá? Então, eles conseguiram também aproveitar esse momento, né? Tirando esse hiato aí dos Seleucidas, mas eles conseguiram aproveitar esse momento para poder se reerguer, né? E também para poder ir
melhorando o templo, né? E Herodes era um cara meio megalomaníaco, né? E ele fez uma obra gigantesca no templo, tá? Então a profecia, né, a gente pode considerar que realmente ela se cumpriu. Agora nós vamos ter já uma outra comunicação. No 24º dia do 9º mês, essa época, né, 24º dia do 9º mês, né, é um dia antes do que seria, muitos séculos depois, seria a data, né, já da rededicação do templo no período macabeu, né? Então é uma data importante. Vocês veem que, né, essa data também do período macabeu, ela não é bem por acaso, né? Ela coincide com épocas importantes. Tem toda uma razão para isso. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano de Dario, a palavra do Eterno foi dirigida ao profeta Ageu nestes termos. Assim disse o Eterno dos Exércitos. Pede aos sacerdotes um ensinamento nos seguintes termos. Aqui o termo é Torá, né? E a gente tem que tomar cuidado quando o termo Torá aparece, né? Porque o pessoal está meio condicionado a ler Torá como a lei mosaica, né? E não é necessariamente assim, tá? O termo Torá na Bíblia hebraica, ele pode significar a lei mosaica? Pode, mas ele pode significar uma ordem do Eterno, um ensinamento do Eterno, um ensinamento de pessoas, um trecho da lei mosaica, tá? Uma deliberação sobre a lei mosaica tem N significados, o termo Torá, tá? Depois, vamos dizer assim, as religiões tentam fazer com que tudo quanto é instância onde aparece Torá seja referência à lei mosaica, mas isso é uma distorção do contexto, tá? Então aqui o que ele está pedindo? Uma deliberação dos sacerdotes, né? Um ensinamento dos sacerdotes pautado na lei mosaica, no trecho, né, que diz respeito à questão de pureza e impureza cerimonial, tá? Então pede aos sacerdotes um ensinamento nos seguintes termos. Se alguém leva a carne santificada na orla de sua veste e toca com sua orla em pão, comida, vinho, óleo ou qualquer alimento, tornar-se-á isto por acaso santo? Os sacerdotes responderam não. E disse a Ageu: se alguém impuro pelo contato com o cadáver tocar em todas estas coisas, isto se tornará impuro? Os sacerdotes responderam: isto se tornará impuro. Então Ageu respondeu: assim é esse povo, assim é essa nação diante de mim, oráculo do Eterno. Assim é o trabalho de suas mãos, e o que eles oferecem aqui é impuro. Né? Ah, Felipe, não entendi nada desse trecho, né? A gente precisa de bastante contexto para compreender esse texto, tá? Mas eu diria para vocês o seguinte, já de imediato, qual é o foco principal desse texto, tá? É a ideia de que a preocupação com a impureza cerimonial era o ponto forte, né, na cultura do templo, né, e nas leis referentes ao templo, nas leis religiosas referentes ao templo, tá? A gente vai ver mais para frente, mas essa bronca, vamos dizer assim, de Ageu, ela tem a ver com o fato de que o povo não havia ainda rededicado o templo, tá? Eles não haviam ainda feito uma rededicação, né? Quando o primeiro templo foi construído, Salomão fez uma dedicação do templo, né? Ele dedicou o templo. Ele pegou, né, e construiu, né, e construiu o templo, e depois do templo, né, ele fez né, um período aí né, uma festividade, etc. Tá? Houve uma consagração. Tá? Da mesma forma, no tabernáculo havia tido uma consagração. E o templo aqui, ele não estava sendo consagrado. Tá? E o Eterno está essencialmente reclamando disso. Tá? Mostrando o seguinte, né, que não houve nada consagrado, então está tudo se profanando aí. Né? E a razão para isso, tá, pessoal? Por que ele fala isso? Tá? Já vou antecipar para vocês. O povo não consagrar o templo tem a ver com tudo aquilo que ele falou antes, entendeu? Como é que eu vou consagrar um templo mequetrefe?
como é que eu vou consagrar um templo se eu não sei se o Eterno realmente está aqui? Então, assim, o povo não estava ainda muito confiante, né? Mesmo o Eterno dizendo, eu estou com vocês, o povo não estava, né, levando tão a sério assim, tá? Muito bem. Então vamos a alguns comentários. A carne sagrada, entre aspas, consagra tudo que toca. Por exemplo, a dobra de uma peça de roupa nada mais é, né, perdão, a dobra de uma peça de roupa, né? Mas nada que toque a dobra da roupa seria, por sua vez, consagrado. A situação aqui descrita pode ter sido bastante comum nesse momento. Então, o ponto aqui de Ageu é o seguinte: se você tem uma oferta consagrada, né? O que é consagrado? É separado para o eterno. Tudo aquilo que tocava no sacrifício era consagrado, tá? Por quê? Porque só coisa consagrada podia tocar, né? E o que é consagrado? O pessoal tem uma ideia muito errada nos dias atuais do que significa ser consagrado. Né? O pessoal acha que consagrado, né, é quase como se baixou a nuvem na cabeça da pessoa, da coisa, e aquele objeto passa a ter poderes, aquela pessoa passa a ter poderes. Não é nada disso. Isso é superstição e balela. Tá? A questão aqui é que o que é consagrado, o termo, né, o termo santidade, reduchá, né, o que ele significa? Algo separado. Ele é separado por uma função específica. É igual na sua casa a louça de festa, né? Muita gente tem uma louça de festa, né? São pratos e copos que você só usa quando vem um convidado especial, quando você dá aquele almoço de família, etc. Né? Tem gente que tem isso, né? Então, a gente pode dizer que essa louça é uma louça consagrada. Ela só é usada para aquela finalidade, tá? Ela é separada da louça comum. Então, aquilo que era consagrado era aquilo que não era usado para coisas comuns, era usado só para o eterno, né? E isso tinha um ensinamento, isso já era da cultura deles, tá? Mas o eterno depois vai usar isso para ensinar moral, reputação, conduta, etc, tá? Mas aqui ele está falando de ritualística mesmo, ele está usando a ritualística como um fator para poder mostrar para o povo, né? Viu? Vocês precisam confiar no templo. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: se você levava comida na roupa, né, em alguma vestimenta, alguma dobra de roupa, etc., então então essa peça ficava separada para o serviço, tá? Mas se essa peça tocasse em alguma coisa, essa coisa não ficava consagrada automaticamente, tá? Então esse é o princípio básico, né? Por que ele vai falar isso? O altar havia sido reconstruído poucos anos após o retorno, em 535, mas o templo ainda não havia sido construído. Isso significa que a carne dos sacrifícios não poderia ser comida nos recintos regulares do templo, como era a norma. Em vez disso, a comida teria que ser transportada para o local de alimentação. Então, assim, o templo ele estava meio provisório, ele estava semifuncional. Tá? Então, o que eles estavam fazendo? A carne do sacrifício ela era comida lá, seja pelo sacerdote, seja numa festividade onde o povo se reunia, né? Mas a carne separada para o eterno, né? As ofertas separadas para o eterno eram consumidas no local sagrado. Como o local sagrado estava meio provisório, não tinha sido dedicado ainda, não tinha passado por uma cerimônia de dedicação, etc., eles estavam levando essa carne para um ambiente comum. Tá? Os regulamentos que governam a transferência de pureza não são encontrados nas escrituras e, portanto, devem ter sido parte da tradição oral israelita. Né? Os israelitas tinham uma tradição oral. Né? Evidentemente que o quanto, né, se tinha de tradição oral, etc., o quanto era dedução lógica, né, é objeto de muita discussão, não pretendo entrar aqui nesse mérito. Mas a questão aqui é que isso é meio que uma dedução, né? Mas não está escrito explicitamente. A lei em Levítico 6:27 afirma que quem tocar a carne de uma oferta pelo pecado será consagrado. E quando algum do sangue espirrar em uma peça de roupa, esta roupa deve ser lavada.
Esse é o comentário da IVP, Bible Background Commentary. A impureza ritual, no entanto, era transmitida pelo contato de maneira semelhante a uma doença contagiosa, tá? Então, assim, impureza cerimonial era muito pior, tá? A questão da pureza eu já falei, mas a impureza cerimonial, para eles, tá? Era mais complicada. Por que que era mais complicada? Porque para aquele povo, né, a impureza era sujeira, né? Lógico que depois a própria Bíblia hebraica vai fazer uma ponte entre a impureza e o pecado. Isso vai acontecer, tá? Porém, para eles, impureza não era necessariamente pecado, tá? Então, assim, uma pessoa que tivesse uma enfermidade, né, contagiosa, muitas vezes, alguns casos, uma pessoa que tivesse sangramento, né? Uma mulher que estivesse no seu período menstrual, eles estavam considerados em estado, entre aspas, sujo. Não é sujo moralmente, tá? Não é ai que nojinho, não, era sujo no sentido de que ia sujar as coisas mesmo, né? Então, as mulheres, por exemplo, naquele tempo, né, elas usavam como se fosse uma espécie de um trapo, né, trapos de roupa, elas usavam para conter o fluxo menstrual. Agora, um trapo de roupa não é exatamente o absorvente, né? Então, muitas vezes acabavam sujando, né? E aí você imaginar que você vai contaminar o Palácio Real, né? A gente já falou sobre isso em alguns momentos e as implicações disso, né? O quanto isso é complicado. Na palestra sobre a origem das leis alimentícias, eu falo um pouco sobre isso e o costume do Oriente Médio. Tá? Então, assim, eles tinham uma preocupação muito grande com a limpeza do lugar. Por quê? Porque eles achavam, na cultura do Antigo Oriente Médio, que se o lugar não tivesse limpo, a divindade ia embora. É a mesma lógica de a divindade vai embora se o local não for se o local não for suntuoso, não for extremamente bem, vamos dizer assim, né? Luxuoso, tal, acolhedor, né, para a divindade, tá? Então, assim, a questão da impureza, eles tinham muito mais preocupação, né? Então, a impureza ritual, no entanto, era transmitida pelo contato de maneira semelhante a uma doença contagiosa, né? Então, assim, aquilo que era puro, que era sagrado, separado, não saía consagrando tudo necessariamente, tá? Mas aquilo que era impuro, né, era considerado sujeira. E se você encostasse em algo sujo, você ficava sujo. Se alguma coisa encostasse em algo sujo, ficava sujo, tá? Né? Essa é mais ou menos a lógica. De fato, o contato com o cadáver causava um maior grau de profanação. Isso tem toda uma razão, né? Nas aulas de Levítico, né, dos capítulos correspondentes, eu falo sobre isso, enfim. Aqueles que ficavam cerimonialmente impuros por causa de um cadáver não tinham permissão para participar da adoração organizada. Por exemplo, Números 9 e 6, veja né? Aí ele fala de ver o comentário sobre Números 9 e 19 da própria IVP Bible Background. E muitas vezes eram mandados embora do acampamento. Assim, a comida tocada por alguém que estava contaminado ficava contaminada. Então, assim, se o templo não estava funcional, não estava consagrado, como é que eles iam fazer a ritualística de purificação? Não estavam fazendo. Você entendeu? Então, como eles não estavam fazendo essa questão da ritualística de purificação, então isso estava tornando as coisas complicadas, né? Já era uma negligência, mas por trás dessa negligência, o que era isso? Né? Você teve momentos em que os profetas criticaram a negligência do povo, porque o povo realmente estava pouco preocupado com o eterno, tá? Mas aqui não se trata exatamente disso, tá? O que realmente estava acontecendo com o povo é que o povo estava o povo não estava levando fé no templo, tá? E por não estar levando fé no templo, então o povo
como, né, eles não estavam muito confiantes que o templo realmente era isso tudo, né? Então eles não estavam fazendo, né? Eles não confiavam também nem que a liderança tinha autorização para fazer um templo. Nós falamos disso no capítulo 1, não vou repetir aqui. Você pode depois pegar a aula do capítulo 1, caso não tenha feito, né? Aliás, pegue desde o começo, pegue a introdução também, tá? Então, ele vai usar, né, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, o Eterno vai usar dessa questão, né, da pureza e impureza cerimonial para reclamar do povo, porque o povo não estava levando a sério a questão do templo. Né? E não levar a sério a questão do templo era perigoso. Não é que o Eterno estava tão preocupado assim com ritualística. Isso é que precisa ficar claro para vocês. Em boa parte, a preocupação do Eterno com a ritualística era para o povo não ter a ideia errada. Né? Então, por exemplo, todas as leis de pureza cerimonial eram importantes porque na hora que o povo sofresse um revés, o Eterno podia dizer, ó, foi por causa do pecado. Né? Porque se tivesse tendo problema com ritualística, alguém ia falar, não, é porque a ritualística não está bem executada. Tá? Ia rolar uma neurose obsessiva com a ritualística. Mas aqui a preocupação do Eterno é porque eles não estavam levando o templo a sério. E isso colocava em risco. Né? Para eles, cultuar uma divindade sem algum tipo de templo, de alguma coisa, não existia. Eles tinham dificuldade em entender. Você vê isso nos Salmos. Né? Como é que nós vamos cantar, né? Cantar o cântico do Eterno em terra estrangeira? Né? Como é que nós vamos fazer isso sem ter uma estrutura? Né? As divindades, elas na cabeça deles precisavam de estrutura e eles demoraram para entender que não precisava ser assim. Tá? Então, naquela época, se o templo não tivesse realmente sido reconstruído, seria desastroso. Tá? Aquela comunidade podia ter esquecido e abandonado completamente o Eterno. E isso teria consequências graves. Por isso essa preocupação. Tá? Então, a questão da santidade a fórmula do mensageiro marca o começo de um novo discurso, que funciona como diálogo narrado. Né? Então, aqui é como se ele estivesse dialogando com os sacerdotes. Né? O profeta é ordenado a pedir aos sacerdotes uma decisão, literalmente uma Torá. A palavra Torá significa lei ou instrução, já falei sobre isso. Era a função dos sacerdotes e depois dos rabinos. Né? Os rabinos futuramente eles assumiram um pouco esse papel, né, da aplicação da Torá, né? Como é que a Torá seria aplicada na prática, né? Porque muito muito bonito, né? Você falar assim, não, tem aqui a lei escrita e a lei escrita resume e encerra absolutamente todas as questões. Na hora que você vai viver na prática, você precisa de decisões práticas, né? De como aplicar certos pontos da lei, né? Então precisava dessa classe, né? Agora, eu não vou entrar aqui em questões políticas, né? Os rabinos de antigamente têm alguma coisa a ver com os rabinos de hoje, se os rabinos estavam certos, não estavam de fazer isso, se eles abusaram desse poder, não abusaram, eu não vou entrar nessa questão, meu foco é exegese, né? É entender um pouco esse trecho aqui, tá? O mesmo versículo, o versículo 12 contém tanto a pergunta quanto a resposta dos sacerdotes. A questão se refere à questão da santidade. Se um item consagrado, neste caso carne, tocar o que é impuro, o item transmitirá sua santidade ao que é impuro? A resposta dos sacerdotes é contada rapidamente, sem elaboração. Não. A brevidade dessa resposta aumenta a impressão de que essa foi uma pergunta fácil. Todo o sistema de consagração baseia-se na premissa de que algo santo não deve tocar em algo que é impuro. Né? Ver Levítico 5, de 2 a 3. Por que tem essa primeira pergunta? Né? Por que ele não poderia ter ido direto falar da questão da impureza? Tá? Porque o ensinamento aqui é o seguinte, não é o fato de vocês terem montado um altar que esse altar vai purificar tudo. Tá? Tem que concluir, tem que fazer até o fim. Essa é a ideia. Ageu 2.3 pergunta o contrário a questão do 2.12. Tocar algo impuro contamina o que é limpo? Com a mesma rapidez, os sacerdotes respondem afirmativamente. O que é profano vai poluir o que é limpo. Né? Então,
a ideia é essa, olha, o altar que vocês construíram, esse semi-templo, né, esse templo, meia boca, meio isso, meio aquilo, ele não vai ele não vai dar conta de tudo. Tem que concluir. Ao mesmo tempo, ele está sendo profanado, porque ele não está concluído. Tá? O ponto real das duas questões, no entanto, torna-se aparente no 2,14, em que o profeta compara as respostas para o trabalho feito por este povo e esta nação. Era impossível, de acordo com o profeta, para as pessoas agradar o Eterno, porque não podiam oferecer sacrifícios adequados sem um templo purificado. Portanto, era imperativo que o templo fosse consagrado para que o seu trabalho fosse eficaz. Esse é o comentário da Smith & Lewis, Bible Commentary, Holiness, Obedience and Blessing. Tá? Então, pessoal, a ideia é essa. Né? Ele vai usar dessa questão exatamente para mostrar isso, né? Para mostrar que o templo precisava ser consagrado. Para o templo ser consagrado, ele precisava ser concluído. Para o templo ser concluído e consagrado, o povo precisava levar a sério o templo. Para o povo levar a sério o templo, o povo precisava entender que o bom era inimigo do ótimo, né? Que assim, o Eterno ia trabalhar com aquilo que tinha, né? Volto a dizer, por que Ageu não é duro demais com o povo, excessivamente duro com o povo? Ele não é excessivamente duro com o povo porque ele entende, né? O Eterno entende a questão, né? O povo voltou, mas estava em condições difíceis, o cenário político internacional estava complicado, o que eles tinham condição de construir era modesto perante a glória do outro templo, perante o Eterno. Zorobabel não era rei, né? O templo deveria ser reconstruído pelo rei, né, na cabeça deles, por causa da questão, né, da glória, etc. Né? Era expectativa no Antigo Oriente Médio que um templo fosse construído por um rei, não que fosse construído por alguém qualquer. Tá? Então, tudo isso deixava o povo em dúvida. Né? Aí o povo tentou uma vez, não conseguiu. Muitos interpretaram o não conseguiu como o Eterno não está curtindo isso. Né? O Eterno não está a favor. Se o Eterno tivesse do nosso lado, a gente tinha conseguido fazer da primeira vez. Tá? Então, era importante, né? O profeta Ageu ficou lá em cima. Olha, vai acontecer, né? Depois de Ageu, você vai ter Zacarias fazendo a mesma coisa, tá? Então, Zacarias, ele vai também um pouco nessa linha, né? Quem já viu as aulas de Zacarias vai lembrar, né, que a gente fala bastante sobre isso, né? E sobre também a condição terrível, né? Claro, eu não sei em que sequência as pessoas vão assistir às aulas, né? Ou mesmo se vão lembrar, então, essa introdução sobre a geopolítica, etc., eu faço sempre, né, para poder contextualizar cada profeta. Mas a ideia essencialmente é essa. Tá? Então, Ageu repara o quanto de profecia que precisou para o povo pegar no tranco na questão do templo. O templo saiu do papel, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Tá? O templo, eles conseguiram concluir, mas demandou muita profecia, muito esforço, muito vamos lá. Tá bom? Pessoal, já acabou de dar aqui 1 hora do nosso tempo, praticamente. Tá? Então, eu vou parar por aqui e a gente conclui. Eu vou fazer um outro vídeo para concluir o nosso estudo de Ageu. Provavelmente farei a gravação amanhã, mas para não ficar um vídeo muito extenso. Tá? Originalmente eu não tinha planejado isso, mas tornou-se necessário e a gente faz um vídeo, nem que seja mais curtinho, para poder concluir então o livro de Ageu. Tá bom? Pessoal, então, se vocês têm gostado, se vocês têm apreciado as nossas aulas, se vocês têm sido abençoados por esse entendimento melhor das Escrituras, dentro de contexto, sem superstição, sem fantasia, sem dogma religioso, mas realmente entendendo o que as Escrituras estão dizendo, né, para quem foram escritas, com que finalidade, com que objetivo, qual é o contexto histórico, cultural, etc. E você acredita na importância desse tipo de trabalho, então não deixe de nos ajudar, retribua, não apenas sugue e absorva, né? Mas também faça a sua parte
e ajude este trabalho a continuar de pé. Você pode fazer isso através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.